E o nosso assunto tem sido, nos domingos pela manhã, sobre o movimento do Espírito Santo, conforme registra o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos estudando sobre este tema. Deixa eu ajeitar aqui, tem muito fio. Opa. Estamos estudando sobre esse tema por várias razões, né? E algumas devem ser destacadas. Primeiro, porque nós cremos que, como igreja, nós cremos que é o Espírito Santo quem nos guia, quem nos conduz, e se formos capazes de compreender a direção dada por Deus através do Espírito Santo, nós somos mais colaboradores com o que Deus está fazendo. Deus está agindo na minha vida, na sua vida, Deus está agindo neste mundo, Deus está agindo nessa cidade, Deus está agindo em torno da gente, nossa família. E a parte que nos cabe como crentes em Jesus, se você é crente em Jesus, se sua vida é dirigida pelo Senhor, é discernir esse movimento de Deus e nos associarmos com o que Deus está fazendo. A Bíblia diz o tempo todo que é Deus quem toma a iniciativa de vir ao nosso encontro para buscar e salvar quem está perdido. E quem está perdido? A humanidade está perdida. Nós estávamos perdidos. E na medida em que a gente é tocado pelo Espírito de Deus, né, na medida em que a gente fica exposto à verdade do Evangelho, da palavra do Senhor, nós somos tocados, então, pelo Espírito do Senhor, e a gente passa pela experiência da conversão, que é a experiência de reconhecimento de que a gente precisa da graça salvadora do Senhor, da direção de Deus para a nossa vida, do socorro dEle, da ajuda dEle, da assistência dEle. E a gente passa, então, a viver segundo a vontade de Deus, ou pelo menos passa a ser essa vontade de Deus o nosso norte, né? Qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a vontade de Deus para a minha família, qual é a vontade de Deus para os meus filhos, qual é a vontade de Deus para os meus negócios. E a gente passa a viver segundo a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus o tempo todo. E nesse processo, né, de buscar a vontade de Deus, está ali a tarefa que nós temos, né, como igreja, de dar testemunho do Senhor. Faz parte da vontade de Deus para a nossa vida que a gente, de forma comunitária como igreja, mas de forma pessoal e individual, a gente fale do Senhor Jesus, fale da graça do Senhor Jesus, apresente a mensagem do Evangelho. O Natal é essa boa nova, essa boa notícia, né, de que Deus em Cristo está nos reconciliando consigo, nos trazendo uma possibilidade de uma vida nova, diferente, já agora aqui, né, mas que será plena, perfeita na eternidade. E aí a gente entende que pela assistência transformadora, pela assistência de sustentação, de orientação do Espírito Santo de Deus, que a gente passa a viver a nossa vida em Cristo. A vida cristã não é levada na força do nosso braço. A vida cristã precisa ser vivida e levada, né, pela assistência, pela virtude, pelo poder do Espírito Santo agindo na nossa vida. Então, esse assunto é importante por isso, porque se você está em Cristo, você é uma nova criatura, amém? E você está vivendo uma nova vida, e essa nova vida foi gerada pelo Espírito Santo de Deus em você e em mim, e Ele quem vai nos sustentar nessa caminhada. Esse assunto também é importante porque, na medida que a gente entende qual é o papel do Espírito Santo, a gente entende o nosso papel de colaboração com Deus, de colaboração com essa obra do Espírito Santo. E é muito fácil a gente se esquecer até dessa dependência que a gente tem de Deus para viver a vida. Há várias referências da palavra do Senhor que nos mostram que é muito fácil a gente perder de vista de que nós somos dependentes da assistência espiritual de Deus para vivermos a nossa vida nele. E depois de algum tempo a gente começa a achar que dá para tocar a vida, né, com base no nosso próprio esforço e empenho. Mas nós precisamos o tempo todo de que Deus esteja nos apoiando, nos sustentando, porque a gente não consegue vencer a luta contra a carne, né, e os nossos pecados, e os nossos atropelos, e os nossos enganos. A gente precisa da direção de Deus. Se eu sei, né, qual é a obra do Espírito Santo de Deus, eu sou capaz de colaborar com ela de forma melhor. Muito bem. Também, em terceiro e último lugar, nós estamos revisando esse assunto, ou estudando esse assunto, porque o ano que vem a nossa ênfase tem a ver com anunciar Cristo, anunciar Cristo, né, anunciar a nossa fé. E a gente crê, especialmente por isso estamos lendo o livro de Atos, de que isso o sucesso desse processo é dado pelo Espírito de Deus na vida da gente. A gente anuncia Cristo pela assistência do Espírito Santo.
Ok? Muito bem. Então, isso é uma palavra só de introdução. Vamos lá para o texto de Atos, capítulo 2. E essa é uma referência a Joel, capítulo 2, versos 28 a 29. Muito bem, o que eu vou pedir a vocês agora? Presta atenção, que você esteja com a sua Bíblia aberta ou com o seu dispositivo móvel, onde você tem uma Bíblia aberta, porque nós vamos ler agora muitas referências que eu espero que, de alguma forma, possa trazer luz para a nossa compreensão do tema. Então, presta atenção. Com o livro de Atos, especialmente Atos capítulo 2, quando há a descida do Espírito Santo, abre ali, se encerra e, ao mesmo tempo, abre ali um novo capítulo da história. Se encerra um capítulo, se encerra, né, uma etapa importante dentro do processo da revelação que Deus faz de si e que se registra na Escritura Sagrada no Velho Testamento, mas se abre um novo capítulo, se abre uma nova história a partir disso. Atos capítulo 2 nos diz, então, que o Espírito Santo de Deus foi derramado. Pedro, então, se levanta e explica, relacionando aquela experiência de Atos capítulo 2 com Joel capítulo 2. E aí, ali os textos diz, vou derramar meu Espírito sobre todo tipo de gente. Seus filhos vão profetizar e também suas filhas. Seus jovens terão visões, seus velhos terão sonhos. Vou derramar meu Espírito até sobre os escravos, tanto homens quanto mulheres. Vamos lá, me ajuda participando um pouquinho. Já falamos tanto sobre esse texto. O que exatamente esse texto significa? O que ele está dizendo de diferente em relação, por exemplo, ao Velho Testamento e aquilo que era comum à experiência do Espírito Santo de Deus no Velho Testamento? O que você já estudou, o que você sabe? O que está sendo dito ali? Qual é a novidade em relação à experiência do Velho Testamento? Sobre algumas pessoas selecionadas do povo de Deus, profeta, sacerdote, rei. Ok? Por isso está destacado. Vou derramar meu Espírito sobre todo tipo de gente. Essa linguagem é da versão A Mensagem, ok? E aí, lá depois ainda diz, vou derramar meu Espírito até sobre os escravos, porque representa, dentro da estrutura social judaica, especialmente do Velho Testamento, né, alguém que estaria numa condição inferior. Muito bem, então vamos ver exatamente isso com essas referências aqui. No Antigo Testamento, o Espírito está presente? Está. Deus está agindo por meio do seu Espírito Santo no Velho Testamento? Está. O Espírito Santo não surge no Novo Testamento. No Novo Testamento surge uma compreensão mais ampla, mais clara, mais plena dessa obra do Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo de Deus está presente no Velho Testamento. Só que lá ele é derramado sobre algumas pessoas selecionadas no meio do povo de Deus. E essa é a grande diferença entre aquele capítulo, aquela etapa da história da revelação de Deus no Velho Testamento e a nova etapa da história, a nova etapa da revelação de Deus no novo capítulo, que é inserida a partir do Novo Testamento. O Espírito, então, é derramado em todas as pessoas do povo de Deus. Vamos ver alguns textos como referência. Eu quero a sua participação me ajudando e você fica mais despertado e mais atento. Êxodo, capítulo 31, versículos de 1 a 5. Quem puder fazer a leitura em voz alta, para todos nós ouvirmos, e se você puder ler também, acompanhando aí. O que diz lá em Êxodo 31? Um artesão consagrado ao Senhor para fazer as coisas do templo, do tabernáculo, enfim. E aí, em Êxodo, na verdade, o tabernáculo ali naquele momento, né, ele está dizendo que o Espírito de Deus estava sobre ele, dando a ele capacidade para ser esse artesão consagrado ao Senhor. Muito bem, em Números capítulo 11, nós temos uma outra referência interessante, um outro momento da história, um outro contexto. Números 11, versos 16 e 17. Então, o que está sendo dito ali? Através de Moisés, é isto? O Espírito de Deus seria derramado também sobre um grupo de líderes que, junto com ele, iam poder liderar o povo. Ok. Juízes, já mais à frente, um tempo depois da história de Israel, capítulo 14, verso 6. O que diz?
Então, o Espírito do Senhor se aposta de Sansão. Muito bem. 1 Samuel, capítulo 10, versos 10 e 11, fala de Saul. O que diz lá? O que acontece? São pequenas referências, há muitas outras, para ilustrar este primeiro aspecto do Velho Testamento em relação à doutrina ou ensino do Espírito Santo. O Espírito Santo, no Velho Testamento, ele se aposta, ele é derramado, ele se manifesta em pessoas selecionadas no meio do povo. Essas pessoas são profetas, sacerdotes, são reis. Eles desempenham um papel importante de liderança profético. E eles recebem de Deus essa capacitação. Seja para fazer algo dentro do tabernáculo, da estrutura do tabernáculo, do templo, do culto, seja para atuarem como Sansão, como um juiz que lidera o povo por um período, seja na figura do rei, como é o caso de Saul. Então, há evidências de que essa manifestação do Espírito Santo de Deus está presente lá, mas de um modo seletivo. Algumas pessoas são chamadas, separadas, selecionadas no meio do povo de Deus, e sobre elas, de um modo especial, se derrama o Espírito Santo. Mas ao longo da revelação de Deus no Velho Testamento, há um momento em que os profetas começam a anunciar que ia chegar uma época, ia chegar um tempo, ia chegar um momento da história de Israel em que esse espírito capacitador, poderoso, de manifestação graciosa da parte de Deus, que capacita e empodera os homens de Deus, as mulheres de Deus para realizar a obra do Senhor, seria derramado sobre todas as pessoas indistintamente. Há outras referências, mas a mais clara é de Joel. A gente cita Joel por causa de Pentecostes, Atos 2, e por causa da própria referência que o apóstolo Pedro faz. Mas há outras, expressões como do profeta Isaías, que diz que Deus vai tirar o coração de carne, o coração de pedra, botar um coração de carne, e que a lei vai estar escrita no coração das pessoas, falando dessa consciência que o Espírito Santo de Deus traz a todos os que são crentes de Jesus, da direção que deve seguir na sua vida, da conduta mais apropriada em cada circunstância, em cada situação. Então, esse é o momento que nós vivemos a partir de Atos 2. Por isso que a gente tem o Velho e o Novo Testamento, e uma das mudanças significativas desses dois pactos, desses dois momentos, é essa presença do Espírito Santo de Deus. E olha que interessante, ali em Atos, quando o Espírito Santo de Deus é derramado, o que acontece? Por exemplo, Atos 2, versículo 4, alguém lê aí. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. Aí você começa a entender por que Lucas está registrando com cuidado, dizendo que todos ficaram cheios do Espírito Santo. O que diz capítulo 4, verso 31? Então, quantos ficaram cheios do Espírito Santo? Todos. Tá bom. Atos capítulo 10, verso 44. O Espírito Santo desce sobre quem? Sobre todos. Essa inscrição, essa palavrinha todos, ela faz esse contraste entre o que tem o Novo e o Velho Testamento, em que o Espírito de Deus, no Velho Testamento, vem sobre alguns poucos selecionados no meio do povo de Deus para cumprir uma tarefa. Mas no Novo Testamento, esse derramar da graça de Deus por meio do seu Espírito, dessa presença de Deus por meio do seu Espírito, é sobre todos os que estão ali de coração abertos, para receber o Senhor e para buscar o Senhor na sua vida, na sua direção. Então, é uma experiência de dom, de graça da parte de Deus. Muito bem. Qual é o sentido dos sinais nas manifestações do Espírito Santo depois de Atos capítulo 2, verso 4? Há mais 3 textos bíblicos, a gente vai dar uma olhada neles. Atos 8, Atos 10 e Atos 19. Nós falamos sobre Atos 8 no domingo passado, vamos passar sobre ele de novo mais uma vez, revisar um pouquinho, de maneira mais objetiva, e depois vamos ver Atos 10 e Atos 19. Então vamos para Atos 8, e vamos tentar compreender o sentido ali dos sinais nas manifestações do Espírito Santo, na manifestação do Espírito Santo depois de Atos 2 ali. Então, o que você tem em Atos 8, 14, 19? O Espírito Santo sendo derramado sobre os samaritanos, depois que Pedro e João vão para lá. Filipe está pregando lá na região de
da Samaria, ou dos samaritanos, e eles estão abertos à palavra de Deus, à pregação do Evangelho de Jesus Cristo, e eles estão reunidos ali com Filipe. Mas diz o texto que a notícia chega em Jerusalém. Lembrando aqui, para quem não veio nos outros estudos, o que está acontecendo no livro de Atos? Atos vai mostrar que o Evangelho vai alcançar, além do povo judeu, Samaria, né, toda a Judéia, Samaria, e vai chegar aos confins da terra, que naquele contexto significava Roma. Né? Lucas, que está escrevendo o livro de Atos, ele vai mostrar essa progressão do Evangelho na geografia da época, no mundo da época. E, ao mesmo tempo que essa expansão do Evangelho tem essa dimensão geográfica, ela também gera, né, uma reflexão bíblica, teológica e espiritual na igreja, nos que estão envolvidos e presentes. E o grupo que é atingido, né, primariamente é o grupo judeus, os judeus convertidos no Evangelho, que creram que Jesus era o Messias, ainda nutriam um sentimento de especialidade, de que, de algum modo, né, eles viveriam uma glória especial como nação, de tal forma que esta glória atrairia para si todos os povos. Porque esta é a ideia do Velho Testamento, de uma nação que Deus separa, ergue como referência entre as outras nações, e a esta nação as outras nações buscariam a luz da compreensão de Deus. Agora, o inverso está acontecendo. Deus está dizendo que a partir dali, né, não é que as nações vão vir até ali, mas o Evangelho vai às nações, a pregação vai às nações, essa luz de Deus vai às nações através da mensagem do Evangelho. E Lucas está mostrando essa narrativa do Evangelho que sai de Jerusalém e alcança Samaria, gentios e chega aos confins da terra. Então, com esse pano de fundo, você precisa entender que os samaritanos não são judeus. Eles surgem ali na altura do Velho Testamento por causa de um momento histórico da divisão do povo de Israel, do cativeiro, do Reino do Norte com a Síria. E aí surge uma espécie de judeu mestiço. Não sei se esse é o melhor termo, né, técnico para descrevê-lo, mas é como se fosse isso. Eles têm uma espécie de linhagem, de ascendência ligada à experiência judaica, mas eles surgem de casamentos mistos, de mistura de judeu com outros povos. E eles ficam o tempo todo ali, como vizinhos de Israel, marginalizados. Um judeu, vou usar a expressão entre aspas, um judeu de identidade mais pura, olha para um samaritano como se fosse um judeu mestiço, de segunda categoria, um povo que surge, né, no Velho Testamento e que, de alguma forma, não é mais um judeu puro. Mas esse povo samaritano, por causa da herança judaica, também cultua, adora o Senhor, lá no Monte Gerizim, né, está lá aquela conversa da mulher com Jesus. Onde é que eu vou adorar? Meus pais disseram que é nesse monte, vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém, onde é o lugar da adoração, porque ela recebeu uma herança, né, de formação dos seus pais, da cultura samaritana. O judeu não entra no território samaritano, o judeu não cruza por dentro de Samaria. Dentro da geografia, ele dava uma volta, cortava caminho, né, para ir de um lugar para o outro, para não ter que cruzar em território samaritano. Quando Filipe vai para Samaria e prega o Evangelho, e ele vai para Samaria, lembrando, por causa de quê? Por causa de uma perseguição. Surge uma perseguição em Jerusalém, de alguma forma um movimento para reprimir a fé cristã e a pregação do Evangelho. Os apóstolos e a igreja são atingidos com isso. Filipe sai de Jerusalém, cruza a fronteira e entra em Samaria. E ao pregar em Samaria, muita gente demonstra interesse, a notícia chega em Jerusalém e os apóstolos que representam naquele momento histórico as autoridades, né, que estão lá com a chancela do Senhor, com a representação do Senhor Jesus, de legitimar o que é movimento de Deus, o Espírito do Senhor, o que a igreja de Cristo é, o que não é, eles vão a Jerusalém para fazer uma investigação, né? E aí eles ficam maravilhados com o que ele vem lá, e eles oram, eles impõem as mãos, e os samaritanos convertidos recebem o Espírito Santo de Deus, há uma manifestação exterior, visível, né, de alguma forma, dessa manifestação de Deus ali, por meio do seu Espírito. E aí alguns preconceitos caem por terra e eles retornam agora pregando nos povoados samaritanos. 2 versos de destaque. O verso 15. Verso 15 diz, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Por que ainda está ali? Lucas botou, explicando para nós que os apóstolos foram orar pelos samaritanos e impuseram as mãos e oraram. Mas por que os apóstolos foram orar pelos samaritanos? Para que eles recebessem o Espírito Santo. Mas por que foi necessário isso? Porque eles ainda não haviam recebido essa manifestação do Espírito Santo de Deus. E aí o Simão, que está ali vendo,
né, aquilo tudo, é um convertido novo, mas, né, com um pensamento ainda para ser discipulado, trabalhado, e ele vê aquilo que o Espírito Santo era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ele fica encantado, né? E ele pede também para que receber essa virtude, ele quer comprar essa virtude, né? Bom, presta atenção aqui numa coisa. A expressão ainda está ali para indicar para a gente de que o natural seria que eles tivessem recebido o Espírito Santo. O ainda é sinal de que alguma coisa não aconteceu. Exemplo, você marca um horário com alguém, marca encontrar-se com uma pessoa meio-dia para almoçar. E deu 12h30, ela ainda não chegou. Por que ainda não chegou? Porque era para ter chegado meio-dia. Está atrasado. E ainda vamos esperar ela mais meia hora, então. Entende? Então, esse ainda já revela para a gente que o que se espera é de que, na experiência da conversão, do encontro com Cristo, essa presença do Espírito Santo de Deus se manifesta na vida da pessoa, e não que haja um intervalo entre a experiência da conversão e um outro segundo momento, quando essa manifestação se daria, em um outro momento histórico. Agora, se por um lado se entendesse assim, não, mas ali está mostrando que houve um tempo, né? E por que não pode haver esse tempo hoje? É uma boa pergunta, né? Ali, naquele contexto, há um intervalo de tempo entre o que Filipe prega o Evangelho, os samaritanos se demonstram abertos, se apresentam, né, se convertem a este Evangelho, a igreja envia Pedro e João até lá. De alguma forma, Pedro e João percebem, né, vem a conversão, mas eles têm, né, essa direção de Deus de orar por eles e impor as mãos para que eles recebam o Espírito Santo. E aí eles oram e eles recebem o Espírito Santo. Há uma manifestação exterior visível, muito semelhante, provavelmente, ao que aconteceu em Atos, capítulo 2. E aí eles estão convencidos de que os samaritanos têm o Espírito Santo de Deus. E aí, quando eles voltam para Jerusalém, já voltam pregando no meio dos povoados. O preconceito contra os samaritanos caiu, né? E a pergunta é, por que não pode isso acontecer ainda hoje assim? A gente entende que isso é uma exceção à regra. E isso acontece porque não é que os samaritanos precisavam ser convencidos, ou Filipe precisava ser convencido de que eles eram crentes de verdade. Quem precisava ser convencido era Pedro, João e a igreja de Jerusalém. A demora se deu não foi porque os samaritanos não estavam preparados, não eram crentes de verdade, não faltava alguma coisa na vida dos samaritanos, e aí Pedro vai lá e completa o que falta, uma orientação nova, uma instrução nova, uma santificação, acertar alguma coisa que não estava muito certa na vida deles, aí com Pedro e João eles acertam isso. Não é por conta disso. Esse intervalo de tempo dá porque Pedro e João precisam ver a experiência do Espírito Santo descendo sobre os samaritanos, para que, ao testemunhar da experiência do Espírito Santo descendo sobre os samaritanos, eles fossem convencidos de que os samaritanos estavam incluídos como povo de Deus, assim como o judeu. Agora, se a gente tomasse literalmente esse texto como um exemplo do que acontece hoje, nós estamos perdidos. Complicadíssimo seria a nossa situação, por uma razão simples. O Espírito Santo de Deus desceu sobre os samaritanos através da imposição de mão de quem? Dos apóstolos. E eles estão vivos hoje? Ninguém mais receberia o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo desce, depois de um tempo, porque é necessário ter intervalo entre a conversão e essa descida do Espírito Santo, o texto está ensinando também para a gente que não só há um intervalo, mas está ensinando para a gente que esse intervalo só pode ser preenchido quando os apóstolos chegarem, orarem e impuserem as mãos. Porque o texto diz que a imposição das mãos dos apóstolos é que favorece a experiência. Então, a pergunta, né, embora possa nos fazer pensar assim, será que é possível hoje ou não? Ela cria essa dificuldade, porque nós teremos que reconhecer, então, de que a gente precisaria dos apóstolos aqui presentes para orar por nós, para que pudéssemos receber o Espírito Santo. Mas, na verdade, isso acontece porque os apóstolos precisam ser convencidos. Eles é que precisam, não os samaritanos. E nem Filipe, que é de fala grega e não tem o mesmo nível de preconceito e resistência aos samaritanos que os demais têm, né? Ok, então a gente falou sobre isso. Vamos adiante, vamos dar uma olhada nesse outro texto que é muito interessante. Atos, capítulo 10, versos 44 a 48, conta a história de um centurião romano chamado Cornélio. Cornélio é um homem temente a Deus, jejua, ora. Ele é o quê? Uma espécie de romano convertido à fé judaica. Então, ele é judeu do ponto de vista religioso, mas não do ponto de vista da sua nacionalidade. Ele é um centurião romano. Mas ele é prosélito, ou seja, prosélito é a palavrinha que a gente usa para descrever alguém que não é judeu, mas pratica o judaísmo. Então, ele é praticando o judaísmo. Tá certo?
ele é convertido ao judaísmo. E aí ele ora, ele invoca o Senhor. E Deus olha para Cornélio e diz, Cornélio, manda um anjo lá e diz, olha, vai chamar um homem chamado Pedro que ele vai orar com você e vai te apresentar o caminho do Senhor. E aí, por outro lado, lá do outro lado, está Pedro orando. Na hora do almoço, ele tem aquela visão dos animais impuros e tal. E aí, ele depois recebe a informação de que aquilo representa, né, o que Deus vai fazer logo depois, que é mobilizá-lo para que ele vá lá na casa de Cornélio. Enfim. E aí Pedro entra na casa de Cornélio. Então você tem o centurião Cornélio, que é um gentio. Vamos lembrar aqui, o que é gentio? Gentio é uma expressão bíblica para descrever que tipo de gente? Não judeu. Então, todo mundo que não é judeu é gentio. Você é um gentio. Eu sou um gentio, do ponto de vista da cultura judaica daqueles dias. Ou seja, eu não sou judeu. Você não é judeu. Se você não for, né? Pedro é persuadido por uma visão, está lá nos versos 28. Há uma surpresa de que gentios recebam o Espírito Santo de Deus também, e não houve imposição de mãos de Pedro. Isso é interessante. Vamos ler o texto? Então, vamos dar uma olhadinha lá. Atos 10, 44, 48. O que diz aí? Só até aí. Tá bom. O que você tem? Pedro está pregando o evangelho na casa de Cornélio, a família dele está reunida, e Pedro está falando, olha, vocês, Cornélio, vocês que estão aqui, estou anunciando o evangelho para vocês, ele está falando de Jesus. No meio da pregação, há uma manifestação de sinais do Espírito Santo de Deus, eles falam em línguas, há uma espécie de glorificação a Deus, uma efervescência espiritual, que lembra Atos capítulo 2, lembra a experiência que Pedro viveu com os apóstolos lá, e Pedro fica impressionado com aquilo. E interessante, não há nem posição de mãos, não há nada. Pedro está falando, inclusive Pedro não está nem orando para que eles recebam o Espírito Santo de Deus. Pedro está pregando o Evangelho, apresentando o Evangelho. E nesse contexto de falar, igual estou aqui conversando com você, essa manifestação se dá de forma impressionante, e Pedro logo identifica nessa manifestação o mesmo que ele viveu lá em Atos capítulo 2, com os apóstolos que estavam lá. E ele diz, olha, né, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre gentios, sobre gente que não é judeu. Veja, já tinha acontecido com os samaritanos. E agora acontece com quem nem tem raiz judaica. Não é um judeu mestiço, né? É romano, é grego, é todo mundo que é gentil, que é de fora. Né? Vamos dar uma conferida em alguns textos de referência que vale a pena. Olha Atos 10, verso 28. O que diz aí o verso 28? Só para você ter uma noção da dificuldade que tinha um judeu de entrar na casa de um gentio, de quem não fosse judeu. O que diz aí em Atos 10, 28? No capítulo 11, obrigado, irmã Vera, no capítulo 11, versos 2 e 3, o que diz? Quando Pedro agora está lá em Jerusalém se explicando, não é, da experiência que ele viveu na casa de Cornélio. 11, versos 2 a 3. Então, veja o que está acontecendo. Né? O Espírito Santo de Deus desce sobre Cornélio, sobre a casa dele, sobre os que estão ali reunidos, né? E lembra a experiência de Pentecostes, Atos 2. E aí Pedro, quando chega em Jerusalém, ele é questionado. Nós soubemos que você entrou na casa de um sujeito que é gentio, de um romano, de um centurião romano, sentou na mesa e comeu com eles. Há um questionamento da integridade espiritual de Pedro, da santificação de Pedro, né? Por causa dessa quebra desse paradigma, dessa cultura judaica de não se misturar. E aí Pedro começa a se explicar e dizer o que para eles? Olha, aconteceu o seguinte, eu nem queria ir lá, mas Deus me mostrou, através de uma visão, que eu deveria ir com aqueles homens lá. E entrei lá, realmente entrei lá com reservas, e eles me disseram que eles
que Deus mandou me chamar e numa visão, e eu fui, e eu estava apresentando o Evangelho de Cristo para eles, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, igual desceu sobre a gente. E eu pensei, então Deus não faz distinção entre quem é judeu e quem é samaritano e quem é gentio. Para Deus, né, todos estão incluídos nesse propósito novo de redenção, de salvação, de reunir todos como um só povo. O povo de Deus não é mais uma questão de etnia judaica, né? É uma questão espiritual. Então, ele vai se explicar sobre isso, né? Atos capítulo 11, versículo 15. Olha a explicação que ele dá lá. O Espírito Santo desceu sobre eles como nós no princípio. Esse princípio qual que é aí? Nós no princípio aonde? Atos 2, Pentecostes. Anos mais tarde, no Concílio de Jerusalém, capítulo 15, abra sua Bíblia lá. Esse assunto volta a ser comentado, essa experiência volta a ser comentada. Olha como ela foi marcante. Mais tarde na igreja, anos mais tarde, a igreja vai se reunir para discutir, porque agora tem muito gentio crente, né? E eles estão discutindo o que eles fazem com esses gentios crentes. Se circuncisam, se mandam eles guardar a lei de Moisés, se esse pessoal tem que descer e vir em Jerusalém de vez em quando para o templo, no átrio dos gentios, prestar um culto no tabernáculo, no templo, perdão, né? Cultuar como o judeu cultua. E aí há uma discussão sobre isso, lá no capítulo 15 de Atos, a certa altura, então, Pedro vai falar sobre isso. O que ele diz lá no verso 8? Então, Pedro lembra dessa experiência mais tarde e diz, gente, nós estamos querendo impor sobre o não-judeu um comportamento que Deus determinou para nós que somos judeus. Então, essa coisa de guardar o sábado literalmente é para nós que somos judeus. Essa coisa de circuncidar o menino nascido é para nós que somos judeus. Quem não é judeu está livre desses ritos que caracterizam a nossa cultura e a nossa fé judaica, porque Deus os incluiu. Deus derramou sobre ele o Espírito Santo, como fez com a gente. Então, para Deus não há distinção entre quem é judeu nascido e quem não é judeu. De novo, Atos 10, a manifestação do Espírito se dá de forma visível, exterior, por quê? Para que Pedro pudesse dizer isso, para que Pedro pudesse servir, lançar a mão disso como argumento. Então, há uma necessidade de argumentação a partir de uma experiência. Então, Atos 10 é mais uma exceção, né? Esse Espírito de Deus se manifesta de forma extraordinária porque a igreja precisa se convencer de que o Espírito Santo de Deus diz respeito também aos gentios. Muito bem, vamos um pouco mais à frente, e aí o outro texto e o último que acontece, manifestações do Espírito Santo de Deus, lembrando Atos 2, e fugindo daquilo que a gente entende que seria uma regra, está lá em Atos 19, com os discípulos em Éfeso. Alguém lê para nós aí os versos de 1 a 6? Não, 19, Atos 19. Versos de 1 a 6. Muito bem. Então, são 4 textos. Atos 2, né? E aí nós temos o 9, né? É o 9, né? Agora até me perdi a referência. É o 8, o 10 e o 19. Textos em Atos que mostram a manifestação do Espírito Santo de Deus, semelhante a Atos 2, com sinais externos visíveis, com a experiência e o fenômeno das línguas, o dom das línguas,
não é? E essa manifestação de glorificar a Deus, não é? de exaltar o Senhor, uma manifestação de cunho espiritual extraordinário, que lembra as manifestações do Espírito também no Velho Testamento, mas que agora está sendo ensinado em Atos 12, que é uma derramada do Espírito sobre toda a carne. Só que ele se dá de forma visível, externa e impressionante. E a razão para isso acontecer, nesses textos que nós estamos lendo, é de que, de alguma forma, a igreja precisava ser convencida. Mas aqui em Atos 19 é interessante, muitos anos mais tarde, agora quem está ali é o apóstolo Paulo, e Paulo já vinha pregando para os gentios. E ele encontra esse pessoal lá em Éfeso, e eles seguem a palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor que eles estão seguindo é aquela que eles receberam, a instrução que eles receberam de João Batista. Quem é esse pessoal? Provavelmente, do ponto de vista histórico, eles estiveram em Jerusalém, tiveram contato com João Batista, creram na mensagem de João Batista e foram embora lá para Éfeso, e lá eles estão cultivando essa expectativa judaica de que um dia o Messias vai vir e de que o Messias, quando vier, vai começar um reinado diferente no coração dos homens, etc, etc, enfim. E essa foi a experiência deles. Quando Paulo chega lá, vê eles falando do Senhor, mas percebe que tem alguma coisa errada. E aí começa a conversar com eles, investigar, e eles então dizem, não, nós nem ouvimos falar que tem o Espírito Santo, nem ouvimos falar que Jesus veio, que a obra do Messias começou, nós fomos batizados no batismo de João. O que Paulo faz com eles? Paulo batiza eles de novo. Paulo batiza eles de novo. Vocês precisam ser batizados, não no batismo de João, mas no batismo de Jesus, pela fé em Jesus como Filho de Deus. Paulo batiza eles de novo e ora por eles e impõe as mãos. E, nesse momento, a manifestação do Espírito Santo de Deus, semelhante a Atos 2, acontece também ali. E esse é um texto interessante. Mas olha o que diz o verso 2, eu botei em destaque ali. Vocês receberam o Espírito Santo quando? Por que a pergunta não é assim? Vocês receberam o Espírito Santo? Vocês já receberam o Espírito Santo? Vocês têm o Espírito Santo? Por que não parou aí? A pergunta é, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Por que tem esse quando creram? Porque essa é a ordem. Porque essa é a lógica. Porque esse é o esperado. Se perguntasse para Paulo, quando é que um crente recebe o Espírito Santo? Paulo responderia, quando crê. Paulo, não é depois? Não. Não é um mês depois, um ano depois, não é depois de uma santificação esperada, não é depois de uma experiência diferente. Não. Quando é que te recebe? Quando crê. Daí a pergunta dele, vocês creram em Jesus? Creemos em Jesus, claro que... Mas vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Não, Espírito Santo? Nem sabemos do que você está falando. Mas vocês foram batizados em batismo de quem? De João Batista. João Batista falou para a gente de Jesus, o Messias e tal. Não, mas vocês não entenderam ainda. E Paulo, então, apresenta Jesus. E apresenta o Evangelho. E diz que a obra de Cristo, que em João Batista é anunciada como ainda por acontecer na pessoa de Jesus, já aconteceu. Cristo já pregou o Evangelho, Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou, Cristo subiu aos céus. A obra está completada. E a igreja está anunciando essa obra. Então diz, olha, você precisa entender que Cristo já veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, vai voltar a segunda vez. E aí eles são batizados, e aí Paulo ora com eles, e aí nesse caso é interessante, Paulo também impõe as mãos, orando sobre eles. E neste momento eles recebem o Espírito Santo. O que é que essas referências bíblicas... deixa eu ver aqui. Volta cá. Isso. O que essas referências bíblicas mostram para a gente? De que houve momentos dentro da história, no livro de Atos, em que a manifestação derramada do Espírito Santo de Deus se deu de forma visível, impressionante, impactante, com sinais, né, de línguas e de glorificação a Deus. Mas, no entanto, esses momentos mostram o quê? Mostram a expansão geográfica do Evangelho, mostram o Evangelho saindo de Jerusalém, alcançando Samaria, alcançando quem não é samaritano, nem quem é judeu, indo à Europa, indo a Éfeso, indo à Ásia e se expandindo. E aí, neste processo, essa manifestação acontece eventualmente de novo de forma visível, porque, de algum modo, a igreja cristã inicial, judaica, precisa ser convencida por Deus de que no projeto de Deus, de todas as tribos, povos, línguas e raças, como nós cantamos, há uma promessa para todos da presença do Espírito Santo de Deus sobre todos.
Isso faz contraste com o Velho Testamento e mostra esse novo capítulo, essa nova história em que Deus está agora sendo presente, se manifestando, falando ao coração de todo aquele que crê. Então, são exceções à regra. Tá certo? Agora, o que você tem aqui? Algumas, não todas, algumas mais interessantes. Histórias de conversão em que não há nenhuma manifestação do Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 2, depois que Pedro prega, 3.000 pessoas são convertidas. Em Atos capítulo 8, versos 26 a 41, é o eunuco, o homem da carruagem, a quem Filipe prega o evangelho, e ele vê água e pergunta para Filipe assim, vejo ali água, o que me impede de ser batizado? E aí Filipe diz o que para ele? É lícito se crê de todo o coração. Ele diz, eu creio. E desce os dois na água, ele é batizado. A Bíblia diz que o eunuco segue feliz o seu caminho, o Espírito Santo de Deus arrebata Filipe para um outro lugar. Não há nenhuma manifestação do Espírito Santo ali. Paulo, Atos capítulo 9, esse vale a pena dar uma olhada no que diz o texto. Abra aí 17, 18 e 19. A conversão de Paulo, né? Atos 9, 17, 18 e 19. Paulo está ali, recebe a visita de Ananias, que também não queria ir lá orar por ele, mas é convencido por Deus aí. Ananias diz para ele o quê? Eu vim aqui orar por você, porque o Senhor mandou, o mesmo Senhor que apareceu para você no caminho de Damasco, e eu vim orar aqui para que você volte a ver, Paulo está cego, né? Você volte a ver e seja o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus. E ele ora. E aí cai dos olhos como que uma escama, Paulo se recompõe, recupera a sua visão, melhor dizendo, se recompõe, se alimenta, e ele é batizado, olha só, batizado em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz, vou te batizar em nome do Pai, do Filho, batiza o apóstolo Paulo, tá certo? Onde estão as manifestações do Espírito Santo de Deus na vida de Paulo? Línguas, glorificar a Deus, manifestações externas visíveis, não tem. Em Atos, capítulo 11, verso 19 a 26, você tem os crentes da igreja de Antioquia da Síria. Em Atos 16, 14 e 15, vamos dar uma lida nessa experiência também de Lídia? Vamos dar uma Lídia lá. Uma história tão bonita, né? A conversão dela, singela e ao mesmo tempo bonita. Atos 16, 14 e 15. Muito bem. Não há também nenhuma manifestação ali naquela experiência de conversão. Atos 18, versos 7 a 8. Não há ali também. Então, há outras referências da Bíblia. Então, veja o que acontece. Nós temos referências no livro de Atos dos Apóstolos de manifestações do Espírito Santo de Deus com sinais visíveis exteriores. E nós temos uma série de outras experiências de conversão em que essa manifestação do Espírito Santo de Deus não aparece. Elas são mais numerosas do que as exceções. As exceções, elas representam isso.
exceções a uma regra. Qual é a regra? É que quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você diz, Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, e diz isso de modo lúcido, consciente, voluntário, isso é possível porque o Espírito Santo de Deus convenceu você. E agora o Espírito Santo de Deus habita em você e em mim, em todo aquele que crê. Essa é a regra, este é o princípio. Não se requer sinais visíveis exteriores para isso, porque você não precisa ser mais convencido dessa verdade. Nós não temos dificuldades, né, que os apóstolos tinham no início, de entendimento quanto a isso. Nós não temos uma herança judaica que precisava ser quebrada, né, para que a gente pudesse entender que, sim, o Evangelho diz respeito a todos os povos. Nós já estamos incluídos nesse todos os povos, né? Então, esses são os princípios dentro do movimento do Espírito Santo em Atos, no que diz respeito a quem tem e quem não tem o Espírito Santo de Deus. A pergunta é, quem tem o Espírito Santo de Deus? Aquele que crê. Esse é o entendimento do apóstolo Paulo. Recebeste o Espírito Santo quando creste, quando creram. Esse é o entendimento de todo o Novo Testamento, esse é o entendimento de Atos dos Apóstolos. Muito bem. Agora, é o Espírito Santo, depois de Atos 2,4, quem capacita e dirige a igreja. Aí eu queria fechar essa reflexão com mais alguns textos interessantes para destacar algumas coisas que são importantes. Atos 8, 29. Abra sua Bíblia lá. E alguém lê aí para nós. Já estamos fechando essa palavra e a gente vai completar ela, concluir ela, melhor dizendo, destacando algumas coisas importantes agora nesse finalzinho, diante de tudo que a gente já falou. Então, Atos 8, 29 diz o quê? Muito bem. Atos 9, 31. Vamos ler todos os textos, depois eu faço comentário, né, conclusivo. Atos 9, 31. O que diz? Muito bem. Atos 10, 19. Isso. Pedro está pensando na visão que teve quando o Espírito Santo fala para ele, escuta, tem gente procurando você aí no portão, né? Eram os homens que Cornélio tinha enviado para que ele pudesse ir até Cornélio. Muito bem. Atos 13, versos 2 e 3. O que diz lá? Muito bem. Atos 16, versos de 6 a 10. Essas referências todas mostram de forma clara de que essa presença do Espírito Santo de Deus, ela é ativa. E Lucas usa, na sua narrativa histórica, sem nenhum embaraço, sem nenhuma dificuldade, essas referências ao Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo de Deus impede, de que o Espírito Santo de Deus fala, de que o Espírito Santo de Deus mostra alguma coisa, de que o Espírito Santo de Deus conduz, redireciona o esforço do apóstolo Paulo. O que tudo isso mostra para a gente? Um movimento do Espírito Santo de Deus, capacitando, transformando, guiando, capacitando com poder, com sabedoria, pondo em movimento a igreja do Senhor Jesus para que ela cumpra a sua missão, para que ela cumpra o seu papel de dar testemunho do Senhor. E é interessante essa descrição, né? Filipe diz, Lucas diz que o Espírito fala com Filipe, diz que o Espírito Santo fala com a igreja, separai-me a Paulo e Barnabé. Paulo descreve, tentamos ir, mas o Espírito Santo de Deus nos impediu. Né? Há muitas outras referências, essas são só algumas mais explícitas. Né?
O que isso mostra para a gente? Lucas está claramente mostrando que há um novo capítulo que se iniciou na história. Agora, Deus está derramando o seu Espírito Santo sobre todo aquele que crê, homem ou mulher, jovem ou experiente na vida. Olha que interessante. Senhor ou escravo. Porque, se a gente parar para pensar nessas descrições de Joel, capítulo 2, que Pedro interpreta como cumprida lá em Atos 2, né? Ele está dizendo assim, de que o Espírito Santo é derramado sobre gente que não tem experiência nenhuma na vida. E é derramado sobre gente experiente na vida. Que o Espírito Santo é derramado sobre gente que tem cultura, poder, recursos, é Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus é derramado sobre gente que não tem nada disso, está desprovido de todo o amparo social, um escravo. É derramado sobre os homens, numa sociedade patriarcal, mas é derramado sobre as mulheres. Isso já deveria ser suficiente para convencer de que a presença do Espírito Santo de Deus não requer nenhuma outra coisa, a não ser que seja um coração decidido a crer e confiar no Senhor. Mais nada. A santificação, essa capacidade de ganhar experiência ao longo da vida, essa capacidade de convencer as pessoas de que você tem sabedoria e conhecimento, isso pode vir ao longo do tempo, mas isso não é critério para quem tem o Espírito Santo e quem não tem. O critério para Deus agora é creu, é o critério de Paulo, né? Creu porque o Espírito Santo de Deus operou na tua vida e você tem essa virtude, esse poder e essa presença do Espírito Santo de Deus. Agora, por que isso é importante? Repetindo o que a gente já disse em outros domingos aqui, para que a gente tenha uma colaboração mais consciente, mais ativa com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. O que acontece quando a gente ignora o que a palavra de Deus ensina sobre o Espírito Santo? E há quem ignore. Há quem ignore por medo, porque pensa que a doutrina do Espírito Santo é uma doutrina de segmento de uma igreja pentecostal e não quer incorrer nenhum risco, talvez, de não ser compreendido, não é? Ou não quer correr o risco de ser associado a um determinado movimento evangélico. E, às vezes, a gente vai evitando alguns temas, né, porque a gente tem receio de que aquilo traga alguma dúvida, enfim, não sei. Mas o fato é de que eu e você, se você e eu somos crentes de Jesus, só estamos aqui por causa da obra do Espírito Santo de Deus. E a gente precisa ser sensível ao Espírito Santo de Deus, a gente precisa se encher do Espírito Santo de Deus. E a gente precisa dizer, Senhor, me enche da sua presença. Quando você ora assim, Senhor, me enche da tua presença, você está dizendo o quê? Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Deixa eu dar um exemplo bem singelo. Você deve ter escutado falar de uma estratégia, e eu nem sei se ela é tão legítima, né? Mas para mim fez sentido, que os domadores, né, que trabalham em zoológico, num circo especialmente, usam com os elefantes, né? Você já viu, ou em filme, ou na vida real, em algum circo, um elefante preso, né, agarradinho assim com uma correntezinha no pé e preso assim numa estaca? Já viu alguma coisa assim? Você já ouviu uma explicação sobre isso? Não sei quantos já ouviram a explicação sobre isso. Você já ouviu essa explicação? Eu não sei o quanto ela procede, mas é uma história interessante. Diz que eles pegam um elefante filhote, né, e prendem ali, e marretam bem firme aquela estaca e prendem ele ali. E aí ele tenta sair e não consegue, né, porque ainda é um filhote, né, e está bem estaqueado, ele não consegue. E ele vai crescendo assim. Sabe o que acontece? Ele se torna um elefante adulto grande. E se ele resolvesse realmente puxar com toda a força, ele arrancaria a estaca e fugiria. Mas na memória dele, ele não pode fazer aquilo. Ele cresceu pensando, eu não posso. Eu estou preso. Eu estou agarrado aqui a essa estaca. E só saio daqui quando alguém me tira daqui. E ele não sabe a força que tem. E ele desconhece o poder que tem. E ele é ignorante disso. Há muito crente assim, que não sabe o poder que tem.
que não sabe a autoridade espiritual que Deus lhe deu para falar com pessoas, para orar pelas pessoas, para enfrentar questionamento das pessoas, para em determinados lugares e determinados ambientes, na autoridade da palavra de Deus, apresentar o Evangelho. De algum modo, o desconhecimento da doutrina do Espírito Santo nos levou para uma experiência espiritual de ignorância. E aí, a questão é, ele tem o Espírito Santo, ou Deus, ou não tem? E às vezes, o movimento pentecostal faz uma crítica errada do ponto de vista da interpretação, e eu falo do movimento pentecostal de um certo tipo, né, porque existe hoje muitos segmentos de linha pentecostal diferente. Já falei sobre isso lá no início, né? Mas aquele segmento pentecostal típico, que olha para um crente assim, que acha que não tem vigor espiritual, diz, você não tem o Espírito Santo de Deus, por isso você não tem esse vigor espiritual, porque você anda desanimado, né? A sua igreja, o pessoal lá, é porque falta vigor do Espírito Santo de Deus. Se for batizar com o Espírito Santo de Deus, você vai ter vigor, vai ter força, vai ter... Mas, na verdade, é porque, de algum modo, ele está num entendimento equivocado, né? É mais ou menos o mesmo que alguém chegasse para o elefante e dissesse, você não sai daí porque você não tem força. Não, o elefante não sai dali porque não é que ele não tenha força, ele tem força. Ele não sai dali porque ele foi condicionado. Me lembro da primeira viagem que fiz de avião para Portugal, e foi servido o lanche da viagem, 12 horas de voo, tinha uma escala lá em Marrocos, em Casablanca. Dentro do aeroporto, a gente ficou lá, mas eu viajei do lado de uma pessoa, e que ao longo da conversa a gente percebeu que ela tinha uma história de vida muito simples, e alguém em Portugal a conhecia e fez todo o trâmite da viagem, né, dele. Ele era um profissional de construção, e quem estava em Portugal estava levando ele para trabalhar numa construção lá. E no final da história, conclusão, ele passou a viagem inteira sem comer nada. E o que a gente descobriu no final lá? É que ele pensou que toda a alimentação do avião fosse paga. Estava incluído. Então, ele não comia. Toda vez que a aeromoça me ofereceu alguma coisa, ele recusou a viagem 12 horas sem comer nada. Porque ele pensou que isso fosse pago à parte. Que ele fosse desembarcar, alguém fosse apresentar, igual no restaurante, ó, só a conta, viu? Chá, né? E tal, e tal. Alguns crentes... deixa eu voltar atrás. Ele tinha direito? Tinha. Ele só não lançou mão de um direito que ele tinha. O direito está estendido. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está estendido a todo crente em Jesus. Nós podemos nos apropriar dessas verdades e dizer assim, Senhor, fala ao meu coração pelo Teu Espírito. Me mostra o caminho que tem que tomar. A gente pode orar e dizer, Senhor, me capacita pelo Teu Espírito para que eu possa fazer algumas coisas. Mas você não precisa mais pedir um batismo ou uma presença do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus já foi derramado sobre mim, sobre você. A gente precisa agora se apropriar dessa presença em nossos sentidos, né? E começarmos a ter um pouco mais de ousadia, intrepidez, desembaraço, coragem, força e vigor espiritual para enfrentar os nossos desafios espirituais a partir dessa compreensão. O Espírito do Senhor está derramado sobre mim e me ungiu a pregar boas novas do Evangelho. Amém? Vamos ficar de pé para orar? E a minha oração com você nessa manhã, ao final dessa palavra, é que, ao longo deste ano, e de modo especial a nossa igreja em 2020, se Deus permitir, a gente possa demonstrar ainda maior sensibilidade ao Espírito do Senhor. Né? Deixo com você uma expressão, volta lá, do Billy Graham, o evangelista norte-americano, famoso, em um livrinho que ele escreve, fala das suas experiências com o Espírito Santo, ele conta algumas coisas muito interessantes, extraordinárias ali, e ele diz, eu aprendi que há um só batismo com o Espírito Santo, mas há, sim, muitas experiências de enchimento, de renovação, de presença do Espírito Santo de Deus. Toda a experiência de avivamento que se registra ao longo da história, há uma referência, de alguma forma, a essa compreensão renovada de que é na força e no poder do Espírito Santo que a gente faz a obra. E a minha oração é que a gente possa ter essa sensibilidade maior
para com o Espírito Santo de Deus ao longo da nossa vida, especialmente como igreja no ano que vem. Feche os olhos e vamos orar. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado mais uma vez pela reunião da Tua igreja. E diante dessas referências curtas, breves, bem objetivas que nós fizemos à Tua palavra no livro de Atos dos Apóstolos, nós queremos rogar ao Senhor e pedir ao Senhor que trabalhe na vida de cada um de nós que estamos aqui, de tal modo, ó Deus, que nós possamos ser mais sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, que a obra do Teu Espírito Santo, que a direção do Teu Espírito Santo, que o consolo do Teu Espírito Santo, que o encorajamento do Teu Espírito Santo, que a direção do Teu Espírito Santo seja mais clara, mais discernida por todos nós. Rogamos, ó Deus, que por meio do Teu Espírito o Senhor nos capacite com ousadia, com desembaraço, com vigor espiritual, com ânimo, com alegria, com entusiasmo, com coragem, ó Deus, com iniciativas, Pai, com criatividade, com competências as mais variadas, para que nós possamos compartilhar da fé, compartilhar da obra, sermos instrumentos colaboradores do Senhor, da obra do Senhor, onde nós estivermos, a começar com a nossa casa, com o nosso círculo de amizade, ó Deus, mas aonde o Senhor nos guiar e nos conduzir. Senhor, desperta nossos corações, aquece, ó Deus, aqui no íntimo de cada um de nós, esse desejo, esta bendita paixão espiritual por sermos homens e mulheres segundo o Teu coração, que anunciam a Tua palavra com intrepidez, que avançam, Senhor, diante dos desafios e não recua e não teme, porque sabem que tem essa presença do Teu Espírito, porque já entenderam que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, como diz Tua palavra. Então nós oramos nesse momento, aqui nessa manhã, pedindo que o Senhor nos encha da Tua presença, que o Senhor nos encha do Teu Espírito e que esse enchimento se manifeste em fruto bendito de gozo, paz, amor, bondade, longanimidade, benignidade. E que essa presença se manifeste em dons usados de um modo correto, inteligente, competências, de habilidades. Que essa presença do Teu Espírito se transforme, ó Deus, numa força motivadora para serviço, ou gere, melhor dizendo, essa força motivadora para serviço em cada um de nós. E que essa presença do Teu Espírito Santo nos faça, ó Deus, olhar para a Tua palavra, olhar, ó Deus, para a revelação do Senhor na Tua palavra, com sede, com vontade de aprender, de compreender melhor. Que essa presença do Teu Espírito Santo em nós, ó Deus, nos faça ter corações mais compassivos, mais graciosos, ó Deus, corações mais bondosos, e que a gente possa olhar para aqueles que caminham na ignorância espiritual, naqueles que ainda não experimentaram a transformação do Evangelho de Jesus, a gente possa olhar com um senso de urgência, de preocupação amorosa, e nós sejamos mobilizados, impulsionados a pensar nas estratégias, nos meios, para que a gente possa alcançar esse pessoal, ó Deus, como a igreja fez lá no início, saindo ali das 4 paredes em Jerusalém e chegando aos confins da terra, que naquele mundo era Roma. Ó Deus, que seja assim conosco, que a gente possa ultrapassar as fronteiras da nossa propriedade, as 4 paredes da nossa casa, ó Deus, de onde a gente trabalha, e alcançar todas as pessoas que nós pudermos alcançar para a glória do Senhor. Seja ao alcance da gente, do nosso contato, da nossa vizinhança aqui em Curitiba, seja nos confins da terra, com a nossa oração, com as nossas ofertas, com a nossa contribuição. Ó Deus, faz isso para a glória do Teu nome. Enche-nos, mais uma vez nós pedimos, da Tua presença todos os dias, que ela se renove, que ela seja poderosa na vida de cada um de nós, e nós possamos ser usados pelo Senhor para realizar a Tua obra e para o Teu louvor e para a Tua glória. Oramos assim, pedimos, despede-nos com a Tua bênção, com a Tua paz, abençoa o nosso almoço, as nossas reuniões em família, o nosso descanso nesse dia, em nome de Jesus. Amém. É isso. No próximo domingo, pode sentar um instantinho, no próximo domingo a gente vai estar juntos aqui para fechar com perguntas. Então vai ser diferente. Se você tem uma pergunta sobre esse assunto, qualquer que seja ela, né? Porque a gente não estudou tudo sobre o Espírito Santo, a gente estudou sobre alguns textos de Atos, né? E aí o tema é movimento do Espírito Santo em Atos, para falar dessa
desse impulso que o Espírito Santo de Deus traz na vida da gente como crente, para que a gente cumpra a obra do Senhor. Mas se você tem qualquer pergunta nessa área, sobre o Espírito Santo, sobre dons espirituais, sobre histórias para contar e que você gostaria de compartilhar, a gente vai fazer isso aqui domingo que vem pela manhã. Vai abrir para espaços com perguntas e todo o tempo a gente vai procurar trazer alguma resposta, algum texto de referência, alguma história que possa responder